Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos a sua atenção para os seguintes avisos. A Juventude Memorial convida os jovens adultos com mais de 28 anos para o retorno dos encontros do Grupo Lift. A próxima reunião será dia 11 de março, sexta-feira, às 20 horas, na Casa da Família Araújo. Mais informações podem ser obtidas com o pastor Neander pelo telefone 99-129-8156. Será realizada na próxima quinta-feira, dia 24 de fevereiro, às 19h30, de forma presencial, a sessão ordinária da Assembleia da Igreja. Participe! Os membros interessados em ler as minutas das atas das 4 últimas sessões da Assembleia de nossa Igreja, atas números 1048 a 1051, realizadas em 12 e 21 de dezembro, 30 de janeiro e 6 de fevereiro, respectivamente, podem obtê-las por e-mail. Para tanto, basta solicitá-las via telefone da Igreja, 3244-8806, em horário comercial. O processo de eleição e indicação para a liderança da Igreja Memorial Batista prosseguirá no dia 6 de março, domingo, quando acontecerá a sessão da Assembleia, após o culto da manhã, para apresentação e votação do relatório final da Comissão Escrutinadora, antiga Comissão de Indicações. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. A nossa alegria, nosso contentamento de poder estar aqui nesta manhã. Nós agradecemos a Deus o privilégio, a oportunidade que temos de cultuá-lo como igreja, corpo de Cristo, cada irmão, cada família, nesse momento da manhã de domingo, quando nós estamos a invocar o nome do Senhor, buscando a sua presença. Este é o dever de todo crente, é a nossa responsabilidade, e por que também não dizer da nossa alegria, porque não é apenas uma obrigação, não é apenas um dever do cristão, mas também o gozo, a alegria, a bênção do Senhor, o privilégio de estarmos aqui em sua presença. Que seja um tempo de ouvir a voz de Deus, de cantar, de adorar, de deixar o coração conhecer mais do Senhor e a nossa mente também de aprender da palavra do Senhor. Enquanto nós ouvimos o prelúdio, estejamos em oração.
Nos coloquemos de pé para esse momento de oração. Que alegria nós estarmos aqui nessa manhã para adorarmos ao Senhor. Pai, louvado seja o Teu nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que nos conhece, que nos sonda. E nessa manhã a Tua igreja reunida estar aqui, ó Deus, para exaltar e adorar apenas ao nome de Cristo. Entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração. Entregamos a Ti, ó Deus, as canções, os hinos que entoaremos. É apenas, ó Deus, para exaltação, unicamente, exclusivamente do Teu nome, Pai. Não há outro além de Ti. E nós nos curvamos em adoração e nos prostramos diante da Tua presença, porque sabemos que o Senhor está no nosso meio, o Senhor habita em meio aos louvores, e este culto que prestamos é para o Senhor. Toda honra, toda glória apenas ao nome de Cristo Jesus, é a oração que nós fazemos em nome do Senhor. Amém. Vamos juntos fazer a leitura bíblica em uníssono e depois nós permaneceremos de pé para continuarmos exaltando e adorando o nome do Senhor. Vamos juntos? Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Nesse mesmo espírito, cantemos então, vamos à igreja.
Bem-vindos à Igreja Batista Memorial Batista de Brasília. É um prazer ver os irmãos esta manhã. Que Deus nos dê uma semana abençoada, debaixo da presença dEle e contando a cada dia com a mão poderosa dEle sobre as nossas vidas. O primeiro recadinho que eu queria dar, se você ainda tem, nós temos ainda bolas de Natal lá na nossa recepção, então se você não pegou a sua bola, passa e pega a sua bola de Natal. Temos também a presença de uma família que trabalha fora do Brasil, a família Esteves está conosco, eu não sei onde está ali sentada, né? Vou pedir para ficar de pé, trabalha no Itamaraty, está trabalhando em Toronto agora. Sejam muito bem-vindos à casa retornando, que Deus os abençoe e que logo estejam de volta conosco. Agora a minha palavra é a você que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez ou está nos visitando, a casa retornando. Poderia ficar de pé para reconhecer? Temos visitantes? Um bom dia para vocês, que vocês possam voltar à casa do Senhor, esta é a sua casa também. Sintam-se bem-vindos em nosso meio. A você que nos assiste pela internet, é maravilhoso tê-lo conosco, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, ainda só para dar uma breve comunicação, gostaria que os irmãos ficassem atentos a partir do dia 5 de março, nós estaremos retornando às atividades dos nossos coros. Nós temos muitos membros novos chegando em nossa igreja, que não conhecem ainda a estrutura de música de nossa igreja, e no próximo final de semana, nós estaremos então apresentando brevemente essa estrutura, a estrutura dos coros, aqui em nosso telão, em nosso culto, para que os irmãos então estejam cientes e possam assim escolher algum coro para se integrar. Algumas pessoas têm me procurado no particular e nós estamos querendo então receber os nossos novos coristas e avisar os nossos coristas então que dia 5 de março, um sábado, nós estaremos começando oficialmente os nossos ensaios. Por enquanto temos aqui apenas o nosso coro das férias, que tem nos abençoado e servido a Deus durante esse mês de janeiro e fevereiro. Sou grato à vida de todos que fizeram parte deste coro durante este período, cumprindo assim o seu propósito. E a partir do dia 5, os nossos 9 coros estarão voltando à sua normalidade. Muito obrigado. Dando prosseguimento à nossa divulgação da Escola Bíblica Dominical e da nossa biblioteca, nós estamos retomando essas atividades, assim como fiz no domingo próximo passado pela manhã, quero fazer nesse momento. Quero convidar o nosso irmão Alberto, que é o professor da família, e quero convidar o Guilherme, que hoje está substituindo o professor titular, o professor Felipe, que está ausente, que venham aqui à frente para esse momento de uma exposição breve. Nós temos a nossa classe família e eu trouxe aqui 2 obras para que os irmãos possam consultar na biblioteca. Temos aqui a Bíblia e a Família, do pastor Augusto Nicodemos. Temos aqui Como Educar os Seus Filhos Segundo a Bíblia, de John MacArthur. Essas obras e outras, elas estão na biblioteca para a sua consulta, o seu empréstimo. Temos também esboço de teologia sistemática de Langston, que também é uma teologia que tem uma base muito boa para a doutrina batista. Naturalmente, temos outras inúmeras teologias sistemáticas, mas esta aqui ela nos traz uma base para a Igreja Batista. E temos também, do Charles Colson, A Fé em Tempos Modernos. A nossa pastoral tem caminhado no sentido de falar de religião sem Deus, cristianismo sem Cristo, e hoje, como por exemplo os irmãos puderam perceber, temos falado algumas questões sobre secularismo e outros assuntos que serão abordados, como por exemplo a de hoje, cultura anticristã. Eu vou deixar que o nosso irmão Alberto faça aí um convite e faça também uma menção de uma bibliografia que ele gostaria de citar para a consulta e ajudar os irmãos, porque nós precisamos, irmãos, de todas as formas, nós precisamos principalmente trabalhar com as famílias. E eu achei muito boa a intenção
missão da classe e o objetivo desta classe, que é desmistificar a ideia de que a classe é apenas para casais, é uma classe para família. E nós temos então inúmeros temas, e nós precisamos avançar, precisamos nos cercar de literatura, da palavra de Deus, da oração, do ensino, e a escola dominical ela é uma aliada neste sentido. Então nós gostaríamos de ouvir o professor, que tem um recado para os irmãos participarem, consultarem os livros e também frequentarem a nossa biblioteca. Irmão Alberto. Bom dia, irmãos. Não sei quantos têm o hábito de fazerem leituras devocionais em casa, em família, ou pelo menos o casal. Ellen e eu estamos casados há mais de 23 anos e eu trouxe da casa dos meus pais esse hábito e incorporei, e ela acabou assumindo a responsabilidade de escolher um devocionário para o casal especificamente. Depois do casamento vieram os filhos, e para a literatura com os filhos é uma, mas para o casal é outra. E para este ano nós escolhemos este livro, que é um devocionário a partir deste outro livro, que contém o significado do casamento. Timothy Keller, não é o nome completo, tem se tornado um teólogo contemporâneo extremamente importante, como o pastor Davi mencionou, para desmistificar determinadas questões familiares. E ele volta à palavra. E isso é importante, porque muitas vezes nós lemos textos e nós usamos a Bíblia como pretexto. Então, este devocionário, que é a partir da leitura, o próprio autor, com a 4 mãos, ele faz recortes daquele livro, e o texto do dia, ele é um comentário, ele é um recorte de um trecho do livro de autoria dele. Daí ele vem com um comentário, tomando um tema. Por exemplo, passamos 2 semanas aqui, nesse devocionário, somente com o verso quando Deus criou a mulher e entregou a Adão. O que você estudou que leva 2 semanas para pensar esse texto? Eu fiquei pensando, poxa, é muita criatividade dada pelo Espírito. Então eu desafio os irmãos, além do recorte do texto, da meditação, vem uma pergunta, e muitas vezes é uma pergunta que nos coloca em saia justa ou calça justa, porque nos faz repensar os valores à luz da palavra. E uma oração. E uma das questões que eu tenho me perguntado, mas por que colocar ali uma oração? É porque muitos de nós não aprendemos a orar. Isso não nos foi ensinado na nossa casa. E nós não estamos ensinando aos nossos filhos. Por isso tem lá uma proposta de oração. Eu achei muito didático nesse aspecto. Nós vamos estudar em maio, junho e julho, na classe Aliança, que é para os casados, seja os 2 cônjuges ou um deles. Os estudos serão baseados nesse devocionário, porque tem nos alertado questões cruciais contemporâneas. Então, os irmãos estão convidados. E, próxima sequência, não vou deixar de aproveitar a propaganda, nós vamos estudar as lições trazidas, essa revista do Ministério Oicos, os pais e mães da Bíblia. Por exemplo, o que você tem a falar sobre o casal Abrão e Agar, sobre 3 exemplos de maus pais. Um deles é Davi, e ele era o homem segundo o coração de Deus. Para você descobrir, vá à classe. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, igreja. Meu nome é Guilherme, eu estou como professor adjunto da classe de Teologia Aplicada, junto com o professor Felipe. A gente está estudando um pouco mais a fundo a sistematização da Bíblia, da teologia. Hoje, na aula de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre a origem da Bíblia, e o nosso objeto de estudo, o nosso livro principal dessa classe é a própria Bíblia. Junto dela também nós estudamos com o livro Teologia Sistemática, de Alistair McGrath, e nessa classe você vai poder aprender muito mais sobre
o conhecimento bíblico, como a Bíblia foi escrita, as questões culturais, arqueológicas, históricas, linguísticas da Bíblia acadêmica, e por meio disso você vai também, com toda certeza, acrescentar mais e mais na sua vida devocional, na sua vida com Deus, na sua espiritualidade. Então, isso nós estamos aprendendo em conjunto durante esse semestre, e eu convido a todos que desejam aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre teologia, que participem conosco da classe de Teologia Aplicada. Deus abençoe. Palavra de Deus, o Salmo 116, o verso 12, nós encontramos assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É uma pergunta que o salmista se faz ao perceber a fidelidade de Deus, as bênçãos derramadas sobre a sua vida, e ele se questiona sobre a fidelidade de Deus e o que ele tem retribuído, o que ele tem feito em contrapartida. Nessa manhã nós teremos mais uma oportunidade, como temos dado aqui, feito a todos os domingos, porque também aprendemos que o dízimo, oferta, é uma forma que nós temos de cultuar também ao Senhor. Então, quando nós entregamos a oferta, quando nós devolvemos o dízimo, é porque nós estamos reconhecendo que a nossa vida já está completamente, inteiramente dedicada como oferta no altar de Deus. E, portanto, se estamos por completo no altar do Senhor, já não nos resta mais nada, porque tudo pertence a Ele, tudo vem do Senhor. Então, quando nós estivermos cantando o próximo hino, que declara uma verdade sobre a fidelidade do Senhor, que possamos fazer isso com a nossa consciência da adoração, da entrega e das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. E você também que cultua conosco da sua casa, são tantos os irmãos e irmãs que participam conosco, que cultuam conosco pela internet, que muitas vezes nos perguntam: nós podemos participar? Sim, todos são convidados, serão bem-vindos, e aonde você está, você pode participar, e aparece para você na sua tela aí as informações, os dados bancários, para que de qualquer lugar que você se encontre, você possa também participar desse ato de adoração ao Senhor. Então os diáconos estarão aqui à frente enquanto cantamos, os irmãos que estão aqui presentes no templo poderão fazer isso presencialmente, e possamos fazer isso, que Deus possa nos abençoar e reconheçamos que o dízimo também é um ato de obediência e fé ao Senhor Jesus.
Nesta oração que será feita pela diaconisa, nós vamos incluir nesta oração, vou pedir que a irmã que vai orar fique aqui ao meu lado. Nós vamos incluir nesta oração aqueles que sofrem na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. A nossa igreja está numa campanha também, iniciada pelo Conselho Diaconal, esta semana em entendimento com o Conselho Pastoral, para também enviarmos alguma parte das nossas finanças de maneira voluntária para abençoar aquela cidade. E as ofertas serão destinadas às igrejas batistas, elas não serão destinadas a ninguém em especial. Se você se sentir à vontade para ofertar, você poderá fazer uma oferta à Igreja Memorial, acrescentando 2 centavos no final, e estas ofertas serão todas destinadas para as igrejas que estão no campo ali de batalha, reconstruindo. Esta semana eu falei com o pastor Daniel Ventura, que é o executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu conversei com eles e eles estão mobilizadíssimos na tentativa de recuperar casas, as famílias com apoio espiritual e também emocional. E nós sabemos que todo o Rio de Janeiro está se mobilizando. E o que eles nos pedem agora é exatamente a possibilidade de enviarmos algum recurso financeiro, porque é o que realmente eles estarão necessitando. Se o irmão quiser, hoje ainda, ou no culto da noite, fazer uma oferta destinada para ajudar a cidade de Petrópolis, de qualquer valor, acrescente 2 centavos, cairá na conta da Igreja Memorial e esta oferta será enviada. Inclusive, já enviaremos uma remessa levantada pelo Conselho Diaconal, que já se mobilizou esta semana, e nós agradecemos a Deus pelo Conselho Diaconal de nossa igreja. Gostaria que a nossa irmã Tânia, em sua oração de gratidão, também incluísse os nossos queridos da cidade de Petrópolis. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui para louvar e bendizer o Teu nome nesta manhã. E queremos aqui, Pai, com nosso coração aberto, em obediência à Tua palavra, trazer aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas no Teu altar, para que o Senhor possa abençoá-los, esses recursos, e nós possamos usá-los da forma que o Senhor desejar, para cumprir o Teu mandamento. Nós queremos que o Senhor use cada pessoa que vai colocar a mão nestes recursos, para que eles sejam levados àqueles que necessitam e àqueles que precisam do Senhor, para o Teu reino na face da terra. E aqui também, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, que o Senhor, que acima de tudo, desses dízimos e ofertas, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor nos abençoe, nos sustente e nos guarde. E aqui nessa hora também, Pai, queremos Te suplicar por aqueles irmãos ali em Petrópolis, tão sofridos com essa tragédia, Pai, da natureza. Que o Senhor possa, Pai, estar consolando cada família que ali perdeu o seu ente querido. Que o Senhor esteja com cada um, que o Senhor esteja confortando, dando a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós colocamos as vidas deles nas Suas mãos. Ajuda, Pai, sustenta, guarda, protege, tira todo o medo, todo o terror, tira toda a solidão, que o Senhor possa encher os corações deles de alegria, mesmo diante de toda essa adversidade que eles estão passando. E que nós possamos, Pai, como cristãos, mover nosso coração para ajudar aquelas famílias necessitadas, cumprindo assim o desejo do Teu coração. É nossa oração que nós oramos assim, em nome, por amor de Jesus. Amém. Em instante nós teremos o nosso momento de intercessão. Eu quero deixar aqui alguns lembretes para que os irmãos possam orar. Hoje nós oraremos, mas também façam oração durante a semana. Nós temos hoje especificamente um grupo de adolescentes da nossa igreja e de várias partes da nossa cidade que estarão fazendo a prova, o PAS, e isso tem gerado no coração de alguns adolescentes ansiedade, aquela preocupação. Então nós vamos colocar a vida dos nossos adolescentes nas mãos do Senhor, para que eles possam
ir bem nessa prova, e certamente eles estarão ali na confiança do Espírito Santo, aquilo que estudaram, certamente, e o Senhor vai dar-lhe firmeza. Vamos orar também pela nossa querida irmã Cláudia Vasconcelos, que está aí batalhando contra o Covid, que Deus possa sustentar a nossa irmã e outros irmãos e irmãs que certamente estão batalhando também contra essa enfermidade, que Deus possa estender a mão e curar a todos, para que em breve também possam estar de volta conosco, cultuando presencialmente. Vamos orar também pelas famílias enlutadas, e especificamente nós vamos orar pela família do irmão Arlindo Raposo, pela filha do irmão Arlindo, a Helena, e o irmão Arlindo foi sepultado essa semana. Então que o Espírito Santo possa trazer o consolo, o conforto a essa família e as demais famílias que estão enfrentando esse momento de dor, de separação, pela perda de um ente querido. E vamos orar também pela Gláucia Carvalho. Talvez os irmãos não conheçam essa pessoa. À noite, no culto, o ministro colocou uma das canções que ela compôs, que é Doce Nome, e ela está numa batalha contra uma enfermidade gravíssima. Nós gostaríamos, portanto, de convocar e conclamar a igreja para que possamos orar por essa irmã também, para que Deus possa abençoá-la e restaurar por completo a sua saúde. Então nós estaremos cantando um hino. Esteja em atitude de oração para que o Senhor possa operar milagres, maravilhas, e em seguida nós também oraremos pelos aniversariantes da semana, pelos casais que estão também aí comemorando mais uma caminhada, mais um ano de caminhada matrimonial, e nós vamos celebrar agradecendo também ao Senhor. Nesse momento de oração, nós temos que agradecer ao Senhor pelas vitórias, pelas respostas de oração. Convido o nosso irmão Davi para trazer a sua mãe aqui, pastor Neander, vai estar orando. Uma família que tem enfrentado lutas e dificuldades com relação a enfermidades. A nossa irmã Zumira, que perdeu o seu esposo nesse tempo de pandemia, ela está aqui agradecendo a Deus. Pastor Neander vai fazer uma oração. E tantas respostas de oração. Fico feliz de ver o irmão Laércio aqui,
que se recupera também de enfermidade. O nosso irmão César, depois de uma longa viagem com a sua família, sentindo frio ali naquele país. E tantos irmãos que nós vamos falando, trazendo boas notícias de cura. Nós não temos todas as informações, mas nós sabemos que o Senhor nos abençoa, Ele cura com a sua mão, com o seu poder, e como igreja, nós gostaríamos de abraçar a todos, gostaríamos de citar todos aqueles que estão recebendo do Senhor a bênção da cura, da transformação, da renovação, e nós estaremos neste momento. Se você deseja agradecer ao Senhor, coloque-se de pé. Se você deseja também pedir ao Senhor, coloque-se de pé. Neste momento, o pastor Neander colocará diante do Senhor, diante do seu altar de graça e compaixão, a nossa vida, em especial aqueles que aqui estão, nossa irmã Zumira, neste momento de gratidão ao Senhor pela recuperação da sua saúde. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela tua fidelidade, graças te damos pelo teu grandioso amor por nós. Nessa manhã o nosso coração também se enche de alegria, porque nós temos a certeza do teu cuidado, do teu zelo sobre o teu povo. Ó Deus, e aqui nós presenciamos, ó Deus, conosco a presença da tua serva, da tua filha, Dona Zumira. Obrigado, ó Deus, porque diante das lutas que a nossa irmã atravessou, a enfermidade, ela venceu, mas venceu porque a tua forte mão a sustentou, e por isso nesta manhã ela está aqui, ó Deus, bendizendo, exaltando o teu nome, ó Deus, de glória, de poder e majestade. Obrigado, Senhor, e certamente muitos irmãos e irmãs estão de pé também, trazendo uma gratidão, ó Deus, do coração, pelo livramento, pela cura, pela provisão, pelo pão de cada dia, pela resposta que chegou, ó Deus, e ainda aqueles que estão agradecendo pela fé, porque ainda não receberam do Senhor o que gostariam, mas pela fé, ó Deus, conseguem já desfrutar com ações de graça no coração, e certamente estão celebrando antecipadamente pela resposta que virá, pelo livramento que chegará. Ó Deus, então nós queremos nessa manhã dizer muito obrigado, Senhor. A tua igreja te louva e te agradece pela tua fidelidade. Aqueles que completam mais um ano de vida, os casais que celebram mais um ano de caminhada matrimonial, é o Senhor sustentando, direcionando os teus servos, ó Deus. E nós colocamos e apresentamos também aqueles que estão nessa manhã e se colocaram de pé, porque estão trazendo uma dor, uma lamentação, uma privação neste momento, seja enfermidade, seja o luto. Ó Deus, só o Senhor pode intervir, só o Senhor pode consolar aqueles que choram, aqueles, ó Deus, que de repente nem vieram ao culto essa manhã, estão em casa, ó Deus, com o coração apertado pela dor da separação. Visita neste momento, Senhor. Vá com teu Espírito Santo, ó Deus, inundando os corações, trazendo a paz que excede o entendimento, guardando os corações e as mentes em Cristo Jesus. Ó Deus, e nós entregamos a nossa vida no teu altar, entregamos adolescentes que farão, ó Deus, prova esta manhã, uma prova, Deus, definitiva para a maioria deles, ó Deus. Por isso, dê discernimento, dê sabedoria, dê convicção, ó Deus, daquilo que precisa ser feito, e que eles possam entrar, ó Deus, naquele local, tendo a consciência, a certeza de que estão ali com a presença, instruídos pela mão do Senhor e pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, esteja conosco nessa manhã, que o teu Espírito Santo continue a nos falar por intermédio do teu servo, o pastor Davi. Ó Deus, edifica a tua igreja, nós precisamos, ó Deus, ser edificados, que haja conserto, que haja, ó Deus, restabelecimento de propósito, que haja salvação para todo aquele que crê no nome poderoso e soberano do Senhor. É a oração que nós fazemos como a tua igreja, o teu povo clama porque nós cremos em ti, o nosso socorro está no Senhor, e crendo assim nós fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Eu falo nesta manhã sobre o tema Tenda do Encontro, e para isso eu convido que você abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 1, onde faremos a leitura dos 4 primeiros versos. O livro de Levítico, no capítulo de número 1, os versos de 1 a 4. A tenda do encontro. Terceiro livro de Moisés, livro atribuído a ele, mas há controvérsias. Alguns acreditam que o Pentateuco tenha sido escrito no período do exílio ou pós-exílio, mas nós consideramos este livro escrito por Moisés. Moisés era da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, que tem o seu nome para Israel. Jacó tem 12 filhos, Deus muda o seu nome para Israel. Esses 12 filhos irão compor as 12 tribos de Israel. Um desses filhos se chamava Levi. Moisés, Arão e Miriam são desta família. Deus ordena o estabelecimento do sacerdócio. Escolhe a família de Levi, como Moisés, Arão e Miriam, os homens, para assumir o sacerdócio. Então, Arão é o iniciador, juntamente com Moisés, uma espécie de intermediador, aquele que dará início ao trabalho sacerdotal para o povo. O livro de Levítico vem daí, dos levitas, os que foram responsáveis pela condução do culto, pelo trabalho, pela superintendência, pela movimentação, pela mobilidade da tenda ou das tendas e dos sacrifícios e de todas as outras atividades culticas. O livro de Levítico registra, é uma espécie de manual sacerdotal. Para nós, é muito difícil, muitas vezes, compreender tanto sangue, tanta matança, sacrifícios. Nossa mente não consegue entender, muitas vezes, e compreender a obra de Deus naquele tempo. Mas é extremamente importante, porque nós iremos entender o sacrifício de Cristo no Novo Testamento, quando nós também entendemos aquilo que era sacrificado, como era sacrificado, por que era sacrificado, quem era sacrificado. E eu quero, nesta manhã, nesses 4 versos, estar então discorrendo com os irmãos a respeito desta tenda do encontro, que era o local do encontro com Deus, que abarcava todos esses elementos presentes na atividade sacerdotal. Diz a palavra do Senhor, Levítico, no capítulo de número 1, dos versos de 1 a 4, assim diz: Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Os primeiros 15 capítulos deste livro, como disse, uma espécie de manual sacerdotal, ele trata da lista do regulamento dos sacrifícios. Deus ordena ao povo a maneira como seria, a formação do próprio sacerdócio e todas as obrigações pertinentes ao trabalho sacerdotal, comportamento, vestes, como agir, casamento e tantas outras coisas. E também o livro vai nos trazer uma lista de animais que deveriam ser sacrificados, usados assim no sacrifício, no holocausto, como oferta para o Senhor. E esse texto nos mostra algumas questões sobre isto. O Novo Testamento destaca a palavra do apóstolo Paulo nas suas cartas: sede santos, porque eu sou santo. Poderíamos resumir o livro de Levítico exatamente com esta frase: sede santos. Vocês não podem se contaminar com as nações pagãs, as nações periféricas. Nós temos esta frase em vários textos deste livro. Poderíamos resumir então o sacrifício, poderíamos resumir as atividades sacerdotais nesta frase: nós devemos ser separados por Deus,
para a sua obra e para o ofício sacerdotal, quando na verdade o Novo Testamento mostra que todos nós exercemos o sacerdócio universal. Cada um é sacerdote, porque nós somos ligados diretamente a Deus através da intermediação de Jesus Cristo. Naturalmente que tecnicamente não é uma palavra que poderia ser aplicado a nós, sacerdote, mas nós entendemos que esta intermediação, Cristo desfaz o sacerdócio da lei antiga e estabelece ele sendo o próprio sumo sacerdote, nos levando em direção ao Pai. Temos aqui, irmãos, então, nesse texto, a primeira coisa que eu gostaria de destacar com o irmão, a tenda do encontro. Quando Deus chama Moisés, Deus convida Moisés para a tenda da congregação, uma espécie de construção central em que as tribos estariam em volta, e naquele local central seria estabelecida uma tenda, uma construção de uma tenda móvel. Alguns irão entender o Sinai se mobilizando, se movimentando. É a igreja daquele tempo para eles. Eles tinham um local fixo quando Moisés ia receber. A tenda do encontro, ela passa a ser um instrumento móvel, estabelecido no centro, para que todas as demais tribos, próximo ao centro, pudessem perceber a centralidade, o local específico e a prioridade no oferecimento da adoração e do sacrifício. Tudo que nós encontramos na lei é pensado por Deus de uma maneira muito especial, para que nada faltasse. Moisés vai chamar a tenda do encontro, vai chamar congregação. Moisés tem alguns nomes para isso, a Bíblia muitas vezes vai tratar da congregação, vai tratar da tenda, vai tratar do local do encontro, que é exatamente esta primeira manifestação visível de um local específico que dará origem aos demais, como por exemplo, depois o tabernáculo, depois no período do exílio, depois a construção do templo por Salomão, depois o estabelecimento das sinagogas, ou seja, um crescendo que havia a manifestação de Deus para com o seu povo a partir de um local específico. Naturalmente que o Novo Testamento nos traz a ideia da igreja, corpo de Cristo, espalhado pelos 4 cantos da terra. Encontramos aqui então, em primeiro lugar, a tenda do encontro. O que era a tenda do encontro? Interessante que a Bíblia trabalha com a questão do tabernáculo, que significa armar uma tenda. Esta é a significação desta palavra. Quando Deus ordena que se criasse, que estabelecesse um local de encontro, é para que ele pudesse estar presente com o seu povo. Uma palavra que inclusive está sendo muito utilizada ultimamente, tabernacular, ou seja, Deus fazer uma tenda. E é interessante que em João capítulo 1, verso 14, nós encontramos esta palavra: Jesus se fez carne e habitou entre nós. Olha que interessante. Esta habitação de Jesus conosco é esta espécie que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Deus arma uma tenda, Deus está presente. Assim como Jesus no Novo Testamento está presente com o seu povo, ele habitou com o seu povo. A Bíblia diz no Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Poderíamos resumir a ideia da tenda, ou do tabernáculo, ou da congregação, exatamente neste lugar em que Deus habitava com o seu povo. É o lugar da revelação divina, é o lugar da fala de Deus. Moisés, o escolhido por Deus para ouvir diretamente, era aquele responsável em ouvir a palavra de Deus, a ordem do Senhor, e transmitir ao seu povo. Era o lugar do culto, da confissão do pecado, do oferecimento do sacrifício, o lugar de oferecimento das ofertas, da adoração, o lugar de ter a comunhão com Deus. Daí a importância desta centralidade, mostrando exatamente a importância do povo estar em comunhão constante com o Senhor. E a tenda do encontro traria esta lembrança para a comunhão com o Senhor.
Segunda coisa que eu quero destacar com os irmãos, a oferta, está no verso de número 1, depois de falar da tenda da congregação, nós estamos aqui agora no verso 2, quando ele fala aos filhos de Israel: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor. As modalidades eram variadas. Nós temos variados modelos de ofertas que eram trazidas para serem oferecidas. Elas eram voluntárias e pessoais, com exceção da coletiva, que eu vou falar daqui a pouco, representando o pecado de todo o povo. Mas especificamente neste capítulo 1 é uma oferta voluntária, pessoal, que aquele que pecava ou que pecasse, ele deveria oferecer um sacrifício. Temos como algumas modalidades: expressar ação de graça, renovar a comunhão com Deus, aprofundar na vida de oração e a necessidade de confissão de pecado. Todos poderiam oferecer alguma coisa ao Senhor, ricos e pobres. Por isso que a Bíblia fala de alguns animais domésticos considerados caros e essenciais para aquele tempo, como ela também fala de pombinhos e rolinhas, que eram as formas mais simples de se oferecer alguma coisa ao Senhor, que qualquer pessoa, mesmo sendo pobre, sem recurso, poderia oferecer ao Senhor. Ou seja, ninguém estaria livre de oferecer alguma coisa ao Senhor, se fosse por confissão de pecado, por ação de graça, por renovar a sua fé, ou qualquer outra coisa que estivesse sendo especificado no estabelecimento da tenda do Senhor. Não incluía animais selvagens, pois estes não custariam absolutamente nada ao seu ofertante. Ele simplesmente poderia ir ao deserto ou num local montanhoso e pegar um animal que não fosse do seu rebanho. E era necessário então que o animal fosse do seu rebanho, para que ele pudesse sentir no bolso o valor do seu sacrifício. É muito interessante alguns princípios contidos aqui. Eu digo para o irmão, teríamos aqui 2 horas, 3 horas de material para estarmos estudando as especificidades de cada palavra, de cada princípio contido aqui. É muito interessante, abrindo um parênteses aqui, quando Davi vai comprar aquela propriedade dos jebuseus, que vai dar origem a Jerusalém, ele diz assim: eu não receberei nada gratuitamente, porque não oferecerei nada ao Senhor que não me custe nada. Eu não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. Ou seja, eles aprendiam que oferecer alguma coisa ao Senhor deveria ser custoso para o ofertante. Então, não ir a uma montanha ou ao deserto, pegar um animal selvagem, não tiraria do seu rebanho, e ele não sentiria aquela perda financeira por oferecer um animal do seu próprio rebanho, do seu próprio gado. Deveria ser macho, sem defeito, para a oferta do gado. Deveriam ser os animais domesticados. A Bíblia fala dos animais puros e sem defeito, que trata da qualidade da oferta. Como disse, que custasse alguma coisa ao seu ofertante. Na hora de escolher aquele animal, ele deveria escolher, separar o melhor animal, o mais puro, o mais bonito, o mais perfeito, o mais saudável, e oferecer ao Senhor. Será que daí viria o costume de nós irmos para a igreja com a melhor roupa? Me ocorreu esse pensamento. Será que quando criança nós ouvíamos isto, vai colocar a melhor roupa, porque nós temos que ir para a igreja com a melhor roupa? Será que daí vem esse costume? Não tenho registro disto, mas como princípio, talvez, nessa ideia desta construção teológica, sacrificial, destes elementos contidos no livro de Levítico, talvez esta nossa preocupação e zelo em oferecer a melhor coisa ao Senhor. Inclusive, o diácono sempre dizia: tire a nota mais nova da sua carteira. Já ouviu isso? Não dê a nota velha. E aí você gostava quando a nota mais nova era a nota de menos valor. Aí você se desobrigava da oferta de oferecer a nota de maior valor, por exemplo, uma nota velha, antiga de R$100 e uma nota nova de R$2. Se é para dar mais nova, você vai dar R$2. Mas não faça isso, irmão.
Não faça isso. Nesse sentido, a de maior valor é que vale, mesmo se ela seja velha. Nós temos alguns costumes que talvez, nesta percepção, nesta interpretação principiológica, de trazer para nós algumas questões importantes, talvez, extraídas destes princípios culticos, sacrificiais desse tempo. Animal, saudável, puro. E é interessante que quando pensamos a respeito de Cristo, Ele exatamente foi o sacrifício perfeito e sem pecado. Exatamente na continuidade deste pensamento, que se Cristo é o sacrifício, se Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então Ele teria que ser perfeito e sem pecado. Ele deveria cumprir as exigências, já que Ele é o Cordeiro substitutivo do oferecimento do Antigo Testamento. Daí a perfeição de Cristo. Macho e fêmea, será que nós temos aqui algum preconceito patriarcal porque os machos? Uma outra discussão teológica muito interessante. É muito interessante como que Deus, na sua contabilidade, na sua economia, vamos dizer assim, na sua economia teológica, Ele trata desta matéria também, que eu gostaria de compartilhar com o irmão. Quando Ele fala sobre o macho, olha que coisa interessante, não é, presta atenção nisso, não é para intensificar a sociedade patriarcal daquele tempo, não era para privilegiar o pensamento concentrado no homem, sendo refletido no animal macho. Olha que interessante o que os comentaristas dizem a respeito dessa exigência. Deus, em sua sabedoria, na tentativa de preservar o seu povo com o valor do animal e com aquele que produzia, Ele faz distinção do oferecimento. O animal de maior valor, menos machos, era necessário para a sobrevivência do gado e do rebanho, ou seja, para que o rebanho pudesse produzir, procriar, era necessário mais fêmeas. O peso de um macho para morrer não se compararia com o peso de uma fêmea para morrer. O valor da fêmea para ser preservada. A sabedoria de Deus. Por quê? Porque isso é muito comum nos comentários. A fêmea, ela não somente serviria para a procriação e para a economia do povo que está no deserto, que necessitaria daquele, vamos dizer assim, daquele comércio, daquela atividade de economia, de subsistência, mas também por um grande outro e precioso motivo. A fêmea, ela dava leite. E Deus se preocupa com a alimentação do seu povo. Irmãos, eu achei isso fantástico. Não é para intensificar que o macho é mais importante, até porque aqui o macho tem que morrer, né? Mas não é neste sentido. Nesta sabedoria do Senhor, a fêmea era fornecedora contínua do leite e dos seus derivados. Ou seja, Deus é sábio, Deus é protetor, Deus é cuidadoso, inclusive no oferecimento do seu sacrifício. Ele estipula as regras, Ele designa aquilo que é importante para que o povo pudesse ter preservado a sua economia de subsistência, a sua própria vida. O seu alimento estaria garantido quando Ele faz esta distinção. Terceira coisa que eu quero destacar com os irmãos. Quanto ao sacerdote, o texto fala a respeito disto também. Nós vamos perceber o estabelecimento do sacerdócio, conforme eu disse para o irmão, capítulo 2 do livro do Êxodo, verso número 1, quando da casa de Levi nasce Moisés, Arão, e Levi, tendo esses filhos, esta tribo, eles darão origem então a este sacerdócio. Deuteronômio capítulo 10, verso 6, Arão falece, Arão morre, e seu filho Eleazar assume o ofício sacerdotal em seu lugar. E é interessante que Arão
é uma pessoa considerada fraca no seu sacerdócio, irmão. E eu fui verificar isso e, de fato, a exemplo de Pedro, que dá algumas escorregadas no seu trato com Jesus Cristo e na sua vida como discípulo, Arão também é a espécie deste sacerdote, que, do ponto de vista das suas habilidades e das suas capacitações, ele não era uma pessoa tão boa, tão bem preparada, não era. Mas Deus, mesmo assim, escolhe os seus servos. E eu fui pesquisar sobre a vida de Arão, este sacerdote, e baseando a pesquisa naquilo que a palavra de Deus nos mostra, Arão, o sacerdote, era indeciso, vacilante, possuía fraqueza crônica, era inadequado, excessivamente submisso, ele obedecia até demais, como sacerdote ele tinha que de vez em quando mostrar a sua autoridade. Com tudo isso, Arão também é chamado de pastor, sacerdote, o escolhido, santo e ungido de Deus. Ao mesmo tempo que este sacerdote é vacilante, indeciso, fraco, mas é o homem escolhido por Deus para estabelecer o sacerdócio. Deus não julga conforme a aparência. Deus não julga conforme as nossas capacitações. Nós somos vasos de barro que se quebra. Mesmo assim, Deus nos usa, como usou Arão, como aquele oficiante, para receber o sacrifício e oferecer ao Senhor, sendo o representante, o intermediador, aquele que levava, aquele que sacrificava, aquele que fazia com que o cheiro suave chegasse ao céu. Este é Arão, o sacerdote. Mas nós temos também o papel do sacerdócio, papel moral e didático, com ênfase na percepção das doenças e enfermidades que eram levadas a Deus, os sacrifícios, como aqui descrito, sacrifícios determinados, eles eram responsáveis por esta ministração, e tantas outras atividades culticas, com a representatividade divina, sendo o porta-voz de Deus, o que ouve e o que transmite a palavra do Senhor e os seus oráculos para o fiel. Nós encontramos aqui este sacerdote, que é o responsável em receber as ofertas na tenda da congregação. Quanto ao sacrifício, número 4, são 5, tá, irmãos? Quanto ao sacrifício, quanto ao holocausto, quanto às ofertas, elas basicamente eram 5. As principais: holocausto, manjares, que eram comida, algumas versões antigas trazem manjares, sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado e sacrifício pela oferta da culpa. Como eu disse no início, elas tinham alguns objetivos: ação de graça, renovação da aliança e perdão dos pecados. É interessante que nós encontramos um texto que fala sobre o bode expiatório, Levítico 16, 21, que temos a figura deste bode expiatório. Se daí vem a ideia de encontrar um bode expiatório, o fato é que em Levítico, no capítulo 16, verso de número 21, nós temos a figura deste bode expiatório que recebia os pecados do povo, era enviado para o deserto pela mão de alguém disposto para isto. O animal era levado para o deserto, lá solto, e ele então estava levando o pecado de todos. Mas aqui é um pecado individual, aqui é uma infração pessoal. E nós encontramos aqui neste verso este ato expiatório do sacrifício, e a ideia básica da expiação é cobrir, não no sentido de Deus cobrir o pecado ou esconder algo das suas vistas, não é neste sentido. O sentido aqui de cobrir, de expiação, é exatamente aquilo que cobre um débito. Deus cobre um débito, Deus paga o débito, Deus cancela o débito pela sua atitude, pela sua ação.
Então, quando alguém oferecia o sacrifício ao Senhor, quando alguém expiava o seu pecado, era como se Deus cancelasse o seu pecado através daquele sacrifício. Significava transferir a culpa. O próprio indivíduo deveria transferir a culpa, e aí eu disse isso aqui no domingo passado, dando uma dica do que significaria exatamente isto. O ofertante, quando ele oferecia o sacrifício, diz aqui o texto bíblico, veja comigo o verso 4 do capítulo 1. Chama a sua atenção para este ato. O verso de número 4 diz assim: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. O que significava este ato? Em primeiro lugar, quando o ofertante, infrator, pecador, colocava a mão sobre o chifre do animal, sobre a cabeça do animal, ele está dizendo: eu confesso o meu pecado, eu errei, eu sou o culpado. Ele assume a culpa quando ele coloca as próprias mãos. Por isso que ele era pessoal, intransferível. E na sua consciência de culpa e pecado, ele deveria sinalizar que ao colocar a mão sobre o animal, ele está dizendo assim: eu devo morrer. Quem deveria morrer sou eu. Eu transfiro para o animal. E é interessante que Deus então oferece, neste sacrifício, a orientação do animal morrer no lugar do homem. Se alguém tinha que morrer, era o animal, não era o homem. O animal está a serviço do homem. O animal e toda a criação para serviço do homem. O sábado, por causa do homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem é a obra-prima de Deus. Mas o homem peca e o homem erra. Mas ele tem que ter um substituto para o seu pecado, para a sua infração. O animal então é colocado no lugar. Muitas vezes não é fácil entender isto. As nações periféricas a Israel, eles também tinham esse tipo de prática de oferecer aos seus deuses. E Deus vai apurando e vai trazendo conceitos morais, conceitos éticos, conceitos para nós teológicos, da sua teologia, do andamento da superação das nações vizinhas e do estabelecimento de um novo código, de uma nova lei, para que ele pudesse abençoar o seu povo e que para o seu povo se distanciasse cada vez mais das nações pagãs. Mas há uma outra coisa também, que quando ele colocava a mão, ele transferia para o animal. Ele poderia também, com esse ato, sentir a dor, o sofrimento, a agonia daquele animal que estava a morrer. E parece que há um entendimento, que há um consenso de que o animal era morto. Cuidado com o que você vai ouvir agora, para você não criar nenhuma situação. O animal era morto, degolado, cortava-se a garganta dele, e aquele sangue ele era aspergido. E quem pegava aquele sangue para aspergir sobre o altar? O sacerdote. O sacerdote também sente o sangue. O que Cristo sente na cruz? A sua dor e o seu sofrimento. O ofertante, infrator, pecador, ele vê o animal agonizando. Irmãos, nós não temos muitas vezes como perceber isto, e talvez na nossa mentalidade hoje seja alguma coisa até repulsiva. Nós não compreendemos, talvez, esta dinâmica sacrificial desse tempo. Mas como isto para eles era vida, como isto para eles era servir a Deus, a seriedade, o comprometimento, o entendimento do que era a tenda da congregação, a tenda do encontro, o que aquilo significava para eles, como eles deveriam agir. Ao imolar o animal, cortava-se a garganta, e ele então vincula aquele sacrifício ao adorador. O adorador também precisa pagar o preço. O adorador também precisa entender, por isso que a Bíblia diz: não foi por
prata ou ouro que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas Cristo pagou os nossos pecados, Ele cancelou, Ele expiou o nosso pecado com a própria vida. Ele vai se oferecer por nós como sacrifício vivo, santo, e que vai redimir, que vai salvar o homem dos seus pecados. Quanto ao ofertante, em último lugar, já disse, voluntário, pessoal, era preciso reconhecer a culpa pelo pecado, era preciso ir ao sacerdote, uma atitude muito ativa do infrator ou do pecador, do transgressor da lei. Ele tinha que ir ao sacerdote, ele tinha que levar o sacrifício. É uma atitude ativa em que ele tem que sair do lugar, ele tem que ter o entendimento de que ele pecou, ele errou, ele tem que se consertar, ele tem que buscar o sacerdote. E é por isso que quando Jesus curava, muitas vezes no Novo Testamento, ele dizia assim: vai e apresente ao sacerdote. Você deverá cumprir aquilo que a lei diz. Apresente-se ao sacerdote. E hoje nós nos apresentamos a Deus, nós nos apresentamos a Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote, Ele morreu por nós. E aí eu concluo esta palavra pedindo que você abra a sua Bíblia em Hebreus no capítulo 10. Verifiquemos aquilo que o autor de Hebreus nos fala a respeito de Cristo como sumo sacerdote, como aquele que tira o pecado do mundo, como aquele que se ofereceu por nós, no capítulo 10 do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, os versos de 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca mais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação dos pecados de todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O livro de Hebreus é exatamente endereçado àqueles que cultuavam a Deus por meio de sacrifícios. E o autor então quer nos dizer que Cristo se fez sacrifício por nós. E Ele morreu uma vez por todas. Ele morreu uma única vez para tirar o nosso pecado. O próprio capítulo 10. Veja comigo aqui, os versos 10 e 12. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia após, para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Verso 12 do capítulo 10, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O irmão pode perceber em tantos outros textos, como por exemplo o capítulo 9, veja aí 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, diz aqui o texto bíblico, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, da eterna herança para aqueles que têm sido chamados. Irmãos, ficaria lendo aqui até o dia acabar, percebendo aquilo que se construiu a respeito de Cristo, a pessoa de Cristo. Cristo faz cessar o sacrifício, Cristo faz cessar o holocausto, porque Ele mesmo se sacrificou por nós. Como que nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário?
quando nós entendemos esta dinâmica sacrificial, estabelecida pelos levitas, descrita no livro de Levítico, neste manual sacerdotal para o seu povo, naquele tempo, naquela geração, naquele período do estabelecimento do povo de Israel. E para nós hoje, quando nós pensamos em tenda do encontro, quando nós pensamos em tabernáculo, quando nós pensamos na congregação, nós não podemos nos esquecer e devemos firmar o nosso propósito, que nós precisamos de um encontro com Deus. E Deus quer se encontrar conosco. Usando uma palavra que eu disse que é uma palavra um tanto que utilizada ultimamente, tabernacular conosco. Ele quer habitar conosco. Ele quer se fazer presente conosco. E neste lugar do encontro, nós cantamos, nós adoramos, nós ofertamos, nós oferecemos o sacrifício dos nossos lábios, que é o culto, que é o louvor. Nós renovamos a nossa mente no culto racional. E eu estava pensando, quantos animais eu deveria ter na minha casa para sacrificar por causa dos meus pecados? Qual o tamanho do seu terreno? Quantos animais você deveria ter para sacrificar por cada pecado que você e eu cometemos? Quanto sangue deveria jorrar na tenda do encontro? Mas graças a Deus que pela sua misericórdia e graça, um sangue só é necessário, e ele já foi derramado na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Irmão, leia o livro de Levítico. Que bênção, que bênção. Leia com cuidado, entendendo o que significa e buscando esta compreensão maravilhosa de que Deus habita entre nós e hoje o faz através do Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Um tema denso, muitas vezes difícil compreensão, mas extremamente importante em nossa dinâmica cultica para compreender, acima de tudo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e a nossa função como ofertante, como adorador, como aquele que oferece a sua própria vida nas mãos do Senhor. Que Ele nos abençoe. Meus irmãos, eu convido toda a igreja a se colocar em pé juntos. Então vamos cantar que as palavras dos meus lábios, este cântico baseado no Salmo 19.
Senhor, seja sobre nós o teu sangue naquela cruz do Calvário. Seja sobre nós, ó Pai, a tua graça, o teu amor. Seja sobre nós as tuas compaixões, Senhor. Seja sobre nós o teu perdão. Seja sobre nós, ó Pai, a tua presença. Na tenda do encontro, o nosso coração. Habita, Senhor, conosco. Vem fazer morada conosco, Pai. Vem habitar conosco em nosso coração. Venha, Senhor, nos fazer compreender a tua palavra. Aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, que estejam indo a Cristo, indo ao Calvário, reconhecendo seus pecados, que morreriam se não fosse o sacrifício do Senhor. Mas graças ao Senhor nós temos vida eterna, porque Cristo morreu naquela cruz para morrer em nosso lugar e nos trazer a vida eterna. O sacrifício foi dele, a graça, o teu amor para conosco, e que cada um, ó Pai, nesta reflexão, esteja, ó Deus, buscando a tua presença, em reflexão, em atitude de submissão, buscando a tua face, buscando o teu conserto, buscando a tua aliança, buscando fazer, ó Pai, aquilo que compete a cada um de nós, buscar a tua presença em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, aquele que morreu substituindo cada um de nós, aqueles que creem, e as consolações do Espírito Santo, que dirige a igreja do Senhor, esteja sobre este povo, sobre esta comunidade, nesta tenda aqui armada, e onde quer que formos, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Podemos assentar.